A gente vai continuar então. Na lição anterior, eu falei que a gente ia ver agora a primeira view mestre detalhe, né? Na verdade, eu mudei a ordem. A gente vai trabalhar então, vai continuar ainda numa view não mestre detalhe, porque depois na sequência a gente trabalha, analisa todas as views que são mestre detalhe. Para continuar então, a gente vai agora para a view de frete, que é uma estrutura bem parecida com a de nota fiscal. No entanto, aqui a parte de detalhe, a gente tem um elemento aqui diferente, que é essa janela de lookup, tá ok? Muito bem. Aqui alguns elementos um pouquinho diferentes, né? Mas no geral, a estrutura é muito parecida com o tipo nota fiscal. Então vamos analisar essa estrutura aí. Lembrando que a gente então vai ter também a view model para frete, né? Frete, venda, view model, e nós vamos ter as views, né? A frete também tem a view container, que é a frete, venda principal, e é esta view que está aqui, né? Frete, venda principal, que instancia a view model, né? Aqui, observe, no construtor. Tá? E aí, seguindo a mesma estrutura que eu já mencionei anteriormente, ao instanciar a frete venda view model, ele automaticamente instancia as propriedades, né? Faz a primeira consulta no banco de dados, buscando os elementos, a consulta da primeira página de elementos e assim por diante. Tá ok? Então, essa parte aí, esse fluxo, esse primeiro fluxo, você já conhece. Muito bem. Nossa tela principal tem a mesma estrutura, tá? Da tipo nota fiscal. Então tem uma frete lista, que é essa janela aqui, observe, view frete lista. E na sequência eu tenho a view frete venda, que é a view do detalhe, tá? Que é esta view aqui. Então frete lista e frete venda. A frete lista, assim como a tipo nota fiscal lista, ela tem um único evento que chama a exportação do data grid. Tá? Uma coisa, essa exportação do data grid é feita por meio deste componente aqui, exportar para arquivo. Tá? Esse componente ele é desenvolvido em um curso que eu mostro como um curso sobre WPF, que eu mostro algumas características de propriedades dependentes e assim por diante. Tá? Então, se você quiser detalhes da implementação desse componente de exportação, naquele curso eu mostro como ele foi implementado. Tá? Muito bem. Então, a nossa view lista ela tem exclusivamente esse evento. O restante você já conhece. Né? A gente tem um data grid, tem a definição das colunas. Tá ok? E agora tem uma coisa interessante aqui que eu vou explicar. Né? Nós temos no User Control aqui alguns recursos declarados. Né? Entre eles a gente tem um recurso do nosso pacote útil, que é o formatador moeda, e nós temos também um provedor de dados, né? Que são os dados que vão conter nessa combo box. Tá? Muito bem, o que nos interessa é isso aqui, ó, moeda format. Né? No nosso data grid nós vamos ter números que precisam ser formatados como moeda, que no caso é com 2 casas decimais. Então aqui nós vamos utilizar na declaração da coluna da nossa listagem um conversor que utiliza o nosso moeda format. Tá? E aí o campo vai aparecer com o valor formatado. Muito bem. Os demais é igual ao nota fiscal, né? Frete venda principal, nós vamos ter aqui os mesmos botões, processo idêntico, né? Similar, muito parecido com o que a gente encontrou no tipo nota fiscal, né? Então a gente vai ter consulta, nós vamos ter a inclusão, nós vamos ter também a exclusão, tá? Tudo chamando a view model, que por sua vez chama o serviço,
né? Muito bem. E a diferença que nós vamos ter aqui nesse módulo específico, né, nessa view específica, é que nós vamos ter um cadastro, tá? Assim como a gente tinha lá no tipo nota fiscal. No entanto, esse cadastro adiciona complexidade ao cadastro que a gente tinha lá no tipo nota fiscal. Por quê? Porque a gente aqui tem elementos de lookup, combo box e assim por diante, tá? Muito bem. Os bindings, antes de entrar nestes elementos, eu vou falar um pouquinho dos bindings. Os bindings, então, são realizados com propriedade frete e venda selected e a propriedade respectiva do campo. Frete e venda selected está onde? Está na nossa frete e venda view model. Ok? Aqui está. Assim como a lista que vai popular o data grid da nossa frete e venda lista. Muito bem. A combo box também tem um binding com frete e venda selected e o campo para o qual ela atribui o valor, tá? Evidentemente, a combo box ela tem mais algumas configurações, como por exemplo os itens e o valor. E o valor para o qual ele tem que atribuir a esta propriedade, tá? No caso aqui, eu vou atribuir ao campo tag a propriedade conhecimento. Então, tag 1 ou tag 2. Ok? Muito bem. Além disso, nós temos então o nosso lookup, que é a janela de pesquisa. Nessa janela aqui, na verdade, a gente tem essa text box, que ela não serve para edição, deve estar read only, está aqui, né? É apenas para visualização do elemento que foi selecionado. Então aqui a gente vai ter um botão, esse botão dispara um evento, que é o evento de pesquisa. Aqui está, evento de pesquisa. No caso aqui, o primeiro botão que eu estou mostrando é o pesquisa transportadora. Tá ok? E o que ocorre quando este botão é clicado? A gente utiliza o componente Search Window. Esse componente também foi desenvolvido em um outro curso que a gente fez. Foi desenvolvido no curso Reflection com C#, né? Curso de reflexão com C#. E nesse curso a gente desenvolve esse componente que vai então de forma automática, a partir de um serviço e de um tipo, exibir em tela para que o usuário selecione. Tá? Então aqui eu passo o tipo que vai ser selecionado, o serviço exibe em tela a janela e aguardo o usuário selecionar. Uma vez que ele selecionou a transportadora, no caso, a gente seta na nossa frete venda selected. Tá? Muito bem. Como é que o serviço sabe, ou melhor, essa janela de pesquisa sabe quais as propriedades e qual que é o método do serviço que ela tem que chamar para que a consulta seja realizada? Tá? Por meio dessa classe, que é serviço vendas, que na verdade estende a serviço vendas client, que é a classe que eu mapeei nesta referência, né? Então eu criei essa classe como auxiliar apenas para que eu pudesse adicionar essas anotações aqui. Mas por que isso, Miguel? Por que tu não anotou diretamente nessa classe aqui? Porque essa classe aqui é o código gerado automaticamente pelo Visual Studio. Ou seja, toda vez que eu fizer isso aqui, vou fazer o seguinte. Mostrar aqui o que ocorre. Toda vez que eu atualizar, eu estou aqui no serviço vendas client, né? Toda vez que eu atualizar, todas as anotações que eu fizer aqui no meu serviço eu vou perder. Tá ok? Observa, perdi, né? Então, para que isso não ocorra, eu criei essa classe simplesmente estendendo as funcionalidades para que eu pudesse fazer as anotações e não perder essas anotações. Que anotações são essas? São as anotações que a minha Search Window Data Source precisa. A minha janela de pesquisa precisa. Eu explico a necessidade disso lá no curso, mas em linhas gerais são os parâmetros, as configurações para que a janela funcione. Então veja só, adiciono o atributo
identifico qual que é a transportadora, qual que é o DTO que vai retornar, né, o tipo de pesquisa. E aqui então eu adiciono um segundo elemento que é as colunas que eu quero que sejam exibidas na janela. Tá? Por que isso? Porque se não tiver esse elemento aqui, ele vai exibir as colunas do DTO e muitas vezes pode ser que não faça sentido. Quer ver? Fica uma coisa estranha. Executar. Aqui ele está exibindo a coluna observação. Realmente observação não faz sentido, né? Então por isso eu configurei para que o sistema exiba as colunas nome e data cadastro. Tá? Muito bem. Então como é que a janela sabe, né? Qual que é o método que ela tem que chamar? Por conta dessa anotação. Então ela vai chamar esse método aqui, né? Select transportador. Fez a consulta, retorna, seta na nossa view selected, na nossa frete venda selected e exibe em tela para o usuário o que foi selecionado, né? Muito bem. Uma vez que isso aqui foi selecionado, foi montado, o usuário então clica em salvar. Ao clicar em salvar, dispara um outro evento, que é o evento de persistência. Aqui existe outro botão de pesquisa, né, que é número de fatura. Mesma ideia, não vou mostrar novamente, tá? Depois você consulta no código. Vamos retornar aqui para o nosso frete venda, botão salvar. Botão salvar que eu não mostrei lá no tipo nota fiscal, mas estou mostrando aqui e é a mesma coisa, tá? Botão salvar vai chamar nossa view model, método salvar ou atualizar. O que esse método faz? Chama a nossa classe de... chama o nosso serviço, né? Nossa aplicação de serviço. Está aqui, ó. Instancia e chama. Observe que nesse caso aqui, eu estou chamando o serviço vendas client, mas eu poderia muito bem chamar serviço vendas, tá? Que é aquela classe que eu mencionei agora um pouco antes, que é uma classe auxiliar, né? Mas como ela está estendendo a serviço vendas client, eu poderia chamar ela diretamente. Tá ok? Muito bem. Chamou a classe de serviço, método salvar atualizar frete venda. Uma vez que terminou, atribuo nulo, né, ao frete venda selected. Ok, persistiu. Retornamos para cá, mensagem salvo com sucesso. Atualizamos a listagem, né? Observe que agora eu vou no banco e já pego os dados recentes e mudo o parâmetro isEditar para false, ou seja, ele vai me retornar para view de listagem. Tá? Então a gente vai fazer uma pequena consulta para ver isso aí na prática, uma pequena inclusão. Frete. Eu só tenho uma transportadora, eu só tenho uma fatura. Salvar assim mesmo. Aqui foi salvo, então agora eu tenho 3 elementos persistidos, tá? Poderia incluir e voltar, né? O que esse botão voltar faz? Botão voltar, que é o botão sair, né? Ele vai simplesmente mudar para editar false a propriedade que controla as abas. Tá ok? Muito bem. Em relação a essa view frete, era isso. É uma view que adiciona um pouco mais de complexidade do que a view tipo nota fiscal. E agora sim, na sequência, nós vamos partir para as views que são em estrutura, mestre detalhes. Mestre detalhe aí sim um pouco mais complexa do que essas daqui.